e urgente das outras providências. Assunto: projeto de lei número 19/2014. Finalidade: acrescenta dispositivo na LDO-PPA, dispõe de abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 106.000 destinado à aquisição de uma ambulância e das outras providências. Assunto: projeto de lei número 20/2014. Finalidade: acrescenta dispositivo na LDO-PPA, dispõe de abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 48.000 destinado à ampliação da EMEI Dolores Maria Torrente, manutenção de apoio à creche da outras providências. Assunto: projeto de lei número 21/2014. Finalidade: dispõe sobre permissão de participação do município de Meridiano em consórcio com outros entes públicos federados para implementação de políticas públicas de proteção ao meio ambiente, de interesse comum e das outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentando os nossos cordiais cumprimentos, com o presente temos a satisfação de enviar a essa colega Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos vereadores o projeto de lei dispondo sobre a permissão ao município de Meridiano participar em consórcio com outros entes públicos federados para a implementação de uma política pública de proteção do meio ambiente, de interesse comum. Esclarecemos que o consórcio que trata presente projeto de lei reúne interesse junto com outros municípios adeptos, especialmente as regiões em definição de quantidade que buscam parâmetros para a implantação de políticas públicas de proteção e preservação do meio ambiente. Simultaneamente, com a implantação e operação do referido consórcio, o município terá maior habilidades de reivindicar recursos financeiros que, em especial junto aos governos da União e do Estado, para melhor desempenharem as ações metais programadas, obterem pleno sucesso para a qual o empreendimento foi planejado. Resultamente, com isso, incalculáveis benefícios voltados ao meio ambiente, de forma ampla e geral. Certo que o presente projeto receberá devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos, aproveitando o ensejo para retirar a Vossa Excelência, aos demais dignos pares dessa edilidade, os nossos melhores sentimentos de autoestima e destinada consideração. Atenciosamente, Prefeito Aristeu Baldini. Queria comunicar ao plenário que esse projeto de lei do 21/2014 será retirado de pauta para melhor análise. Isso não quer dizer que não vai ser aprovado. Isso provavelmente nós faremos uma sessão extraordinária. Isso é para que os senhores vereadores se interem do projeto, uma vez que o último consórcio entre municípios sobre maquinários e algo mais deu muito problema. Então isso aqui ficará para estudo na casa e provavelmente marcaremos uma sessão extraordinária. Assunto: projeto de resolução número 2/2014, autoria da mesa da Câmara de Meridiano. Finalidade: dispõe sobre o sistema de controle interno no Poder Legislativo de Meridiano e das outras providências. Terminando a leitura do nosso expediente, eu franqueio a palavra. Como ninguém quer fazer da mesma, eu passo para a ordem do dia, pedindo que o nosso secretário faça a leitura do projeto.
Meridiano, 28 de abril de 2014. Ofício número 27/2014. Senhor Presidente, servimos-nos do presente para encaminhar a esta colenda Câmara Municipal, através de Vossa Excelência, para ser apreciado e deliberado pelos nobres pares, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Ressaltamos que a presente propositura foi elaborada com total obediência às exigências legais e demais dispositivos vigentes. O seu contexto versa exatamente o cumprimento dos compromissos já em andamento de toda a natureza e mais a execução de plano de trabalho, metas, ações prioritárias a serem desenvolvidas pelos setores administrativos em todos os quadrantes do município, visando equacionar os percalços da municipalidade e o bem-estar de toda a sua população. Certos de que o presente projeto receberá a devida aprovação, antecipadamente agradecemos, aproveitamos do ensejo para reiterarmos a Vossa Excelência e aos demais dignos pares desta edilidade os nossos melhores sentimentos de alta e distinta consideração. Atenciosamente, Aristeu Baldin, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 17/2014. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidos, nos termos desta lei, as diretrizes orçamentárias do município de Meridiano relativas ao exercício financeiro de 2015, compreendendo 1. As diretrizes para elaboração e execução do orçamento do município, sua estrutura e organização e de suas eventuais alterações. 2. As prioridades e metas da administração pública municipal. 3. As disposições sobre alterações na legislação tributária do município. 4. As disposições relativas às despesas com pessoal, encargos sociais e 5. As disposições gerais. Parágrafo único. Integram a presente lei as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos constantes dos anexos respectivos. Capítulo 2º. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Seção do 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativos, executivos, seus fundos e entidades da administração direta, nos termos da Lei Complementar nº 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais. 1. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. 2. Dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. 3. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 4. Reestruturação, reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação. 5. Assistência à criança e ao adolescente. 6. Melhoria de infraestrutura urbana. 7. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente através do Sistema Único de Saúde. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, com o artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A Lei
o orçamento fiscal. 2. O orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante do anexo 1, natureza da receita, da Portaria Interministerial número 163 de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 3º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão a despesa com relação à sua natureza, no mínimo por elemento econômico, de acordo com o que dispõe o artigo 15 da Lei Federal número 4.320 de 64. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que esses possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas. Seção 2. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2015 obedecerá às seguintes disposições. 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas. 2. Cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa. 3. As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária. 4. A alocação de recursos na lei orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custo das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo. 5º. Na estimativa da receita, considerar-se-á a tendência do presente exercício e incremento da arrecadação decorrente das modificações e despesas serão orçadas segundo a média verificada nos últimos 12 meses. 7. Somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como após contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público. 8. Os recursos legalmente vinculados a finalidades específicas deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderá conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físicos financeiros. Artigo 5º. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos poderes legislativo e executivo encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura suas propostas parciais até dia 31 de julho de 2014. Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, considerada as suplementações, ressalvados casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados. Artigo 6º. A lei orçamentária anual não poderá prever como receitas de operações de créditos montantes que seja superior aos das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária. Artigo 7º. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo único. A reserva de contingência corresponderá aos valores apurados
a partir da situação financeira do mês de julho do corrente exercício, projetado até o seu final, observando o seu limite de 5% da receita corrente líquida. Artigo 8º. A lei orçamentária anual poderá conter a autorização do Poder Executivo para promover por decreto 1. A transposição, transferência ou remanejamento de recurso, desde que dentro do mesmo órgão e dentro do mesmo programa, obedecida a categoria de programação. 2. A alteração da fonte de recursos mediante o comportamento do efetivo ingresso das receitas para melhor atender à programação dela constante. Parágrafo único. Na execução orçamentária, a transposição, transferência ou remanejamento de recursos e a alteração de fontes de recursos não poderão resultar em alteração dos valores dos programas aprovados na lei orçamentária ou em seus créditos adicionais. Artigo 9º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas que prestem serviços na área de saúde, assistência social e educação dependerão de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. As subvenções sociais serão concedidas às instituições privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento direto ao público de forma gratuita. Parágrafo 2º. As concessões de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições. 1. Destinar-se-ão exclusivamente às entidades sem fins lucrativos. 2. Destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e materiais permanentes e instalações. Parágrafo 3º. A destinação de recursos para entidades privadas a títulos de contribuição terá por base exclusivamente em unidades de serviços prestados. Artigo 10. O custeio pelo Poder Executivo Municipal de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União somente poderão ser realizados. 1. Caso se prefiram as ações de competência comum dos referidos entes da Federação prevista no artigo 23 da Constituição Federal. 2. Se houver expressa autorização em lei específica detalhando o seu objeto. 3. Sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Seção 3. Da execução do orçamento. Artigo 11. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se refere, conforme os resultados em função de sua execução. Artigo 12. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação à receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa, ou mesmo as metas de resultados, será fixado a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias constantes na Lei Orçamentária de 2014 e de seus créditos adicionais.
A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias. Parágrafo 3º. A limitação de empenho e de movimentação financeira será determinada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. Parágrafo 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução. Artigo 13. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2015, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas. Artigo 14. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento de despesa, considera-se despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos 1 e 2º do artigo 24 da Lei Federal 8.666 de 1993. Artigo 15. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados de demonstrativos do impacto financeiro a que se refere o artigo 14. Parágrafo único. Exclui-se os atos relativos aos cancelamentos de débitos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do imposto predial e territorial urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da Receita. Capítulo 3. Das prioridades e metas. Artigo 16. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2015 são as especificadas no anexo de prioridades e metas que integra esta lei, as quais terão procedência na alocação de recurso na Lei Orçamentária de 2015 e na sua execução. Parágrafo único. Acompanha esta lei demonstrações das ações relativas às despesas obrigatórias de caráter continuado, de ordem legal e constitucional, nos termos dos artigos 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar 101 de 2000. Capítulo 4º. Das alterações na legislação tributária. Artigo 17. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções. 2. Revogações de isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. 4. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. 5. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5. Das disposições relativas ao pessoal e encargos. Artigo 18. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreiras e salários, incluindo: 1. A concessão, absorção de vantagens e aumentos de
remuneração dos servidores. 2. A criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira. 3. O aprimoramento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitando a legislação municipal vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos delas decorrente. Artigo 19. O total da despesa com pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somada com a dos 11 meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60%, assim dividido. 1. 6% para o Poder Legislativo. 2. 54% para o Poder Executivo. Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computados as despesas: 1. De indenização por demissão de servidores ou empregados. 2. Relativas a incentivos à demissão voluntária. 3. Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o caput deste artigo. 4. Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico custeado com recursos provenientes: a. Da arrecadação de contribuições e segurados. B. Da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal. C. Das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à Previdência Municipal. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 20. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o artigo 12 desta lei, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Parágrafo 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2015 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no caput deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira para o ajuste ao limite. Parágrafo 2º. Na hipótese de ocorrência do previsto do parágrafo 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo no prazo de 90 dias após o início da execução orçamentária respectiva. Parágrafo 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de 1/12 por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas para o Poder Legislativo, respeitando em qualquer caso o limite máximo previsto na Constituição Federal. Artigo 21. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias a contar da data do recebimento do pedido. Artigo 22. O sistema de controle interno do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação de resultado dos programas relacionados a 1. Execução de obras. 2. Controles de frotas. 3. Coleta e disposição do lixo domiciliar. 4. Controle da evasão de recursos. Artigo 23. Excepcionalmente, o anexo de prioridades e metas de que trata o artigo 16 será encaminhado ao Poder Legislativo juntamente com o projeto
de lei do Plano Plurianual, PPA, relativo ao período de 2014 a 2017 e do projeto de lei do Orçamento Anual para o exercício de 2015. Caso o projeto de lei orçamentário não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no artigo 35, parágrafo 2º, inciso 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 do total da despesa orçada, multiplicados pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei. Artigo 25. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano, 28 de abril de 2014, Aristeu Baldin, prefeito municipal. Terminada a leitura do projeto, eu franquei a palavra. Como ninguém quer fazer uso da mesma, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se levantando. Como ninguém se manifestou, está aprovada por unanimidade. Vamos passar a leitura do projeto de lei 18/2014. Meridiano, 28 de maio de 2014. Ofício número 172/2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, com os nossos cordiais cumprimentos, temos a satisfação de enviar a essa colenda Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores o projeto de lei dispondo de abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 165 mil, destinado a suplementar diversas verbas do orçamento vigente, conforme consta da propositura. Esclarecemos que o crédito suplementar em questão destina-se a reforçar algumas dotações orçamentárias que são mais utilizadas para atender suas respectivas finalidades. Ressaltamos também que a cobertura do crédito ora suplementado correrá por conta de redução de outras dotações do orçamento vigente que provavelmente não serão totalmente ou menos utilizadas até o final do corrente ano. Certos de que o presente projeto receberá a devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos, aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos demais dignos pares dessa edilidade os nossos melhores sentimentos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Aristeu Baldin, prefeito municipal. Projeto de lei número 18/2014. Dispõe de abertura de um crédito adicional suplementar e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional suplementar no setor da contabilidade municipal no valor de R$ 160 mil, destinado à suplementação das seguintes dotações do orçamento vigente, a saber: Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção dos serviços de assistência social, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 15 mil. Fundo Municipal de Saúde, manutenção dos serviços de saúde, outros serviços de terceiro, pessoa física, R$ 10 mil. Saúde geral, outros serviços de terceiro, pessoas jurídicas, R$ 100 mil. Geral, saúde. Manutenção, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Material de consumo, R$ 10 mil. Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Setor de agricultura, manutenção dos serviços agropecuários, materiais de consumo, R$ 30 mil. Total, R$ 165 mil. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo 1º será coberto com recursos financeiros provenientes de anulação de dotação do orçamento vigente, a saber: Diretoria Administrativa, gratificação a agente de crédito do Banco do Povo Paulista, vencimentos e vantagem fixas, R$ 15 mil. Setor de vias públicas, pavimentação, guias e sarjetas, terraplanagem, obras e instalações, R$ 85 mil.
Recapeamento asfalto, obras e instalações, R$ 65 mil, total R$ 165 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano 28 de abril, Prefeito Municipal, senhor Aristeu Baldin. Terminada a leitura do projeto de lei 18/2014, franqueia a palavra aos senhores vereadores. Como ninguém quer fazer uso da mesma, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se levantando. Como ninguém se manifestou, está aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de lei 19/2014. Meridiano, 28 de maio de 2014. Ofício número 171/2014. Senhores vereadores, com os vossos cordiais cumprimentos, temos a satisfação de enviar a esta colega Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores o projeto de lei em que acrescentamos dispositivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigente e a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 106 mil destinados à aquisição de uma ambulância para atender o serviço municipal público de saúde do município. Devemos ressaltar que a cobertura do crédito ora pleiteado ocorrerá por conta de repasse a título de doação que será feito pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Saúde no valor de R$ 93 mil. E o restante será por conta de recursos próprios do município no valor de R$ 13 mil, sendo que essa importância correrá por conta de redução de dotação do orçamento vigente, que não será totalmente ou menos utilizada até o final do corrente ano. Certo de que o presente projeto receberá a devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos. Aristeu Baldin, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 19/2014. Acrescenta dispositivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual de Investimentos e dispõe de abertura de crédito adicional especial e de providências correlatas. Artigo 1º. A Lei número 991, de 4 de junho de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, e a Lei número 1016, de 5 de novembro de 2013, Plano Plurianual de Investimentos para 2014 a 2017, passam a vigorar acrescidas das seguintes funções, subfunções, programas, objetivos e metas, conforme abaixo segue. Código 10, funções, saúde, código 302, subfunções, atenção básica, código 0102, programas, atendimento integral à saúde, código 1149, objetivos e metas, aquisição de ambulância. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial no setor de contabilidade municipal no valor de R$ 106 mil, que terá a seguinte classificação no orçamento vigente, a saber: Fundo Municipal de Saúde, aquisição de ambulância, equipamentos e materiais permanentes, R$ 106 mil, total R$ 106 mil. Artigo 4º. O crédito aberto na forma do artigo 2º será coberto com recursos financeiros provenientes das seguintes fontes: a. Por conta do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Saúde, para aquisição de uma ambulância, R$ 93 mil. B. Por anulação da seguinte dotação do orçamento vigente: setor de vias públicas, pavimentação e recapeamento, obras e instalações, R$ 13 mil, total R$ 106 mil. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano, 28 de maio de 2014, Aristeu Baldin, Prefeito Municipal. Terminada a leitura do projeto 19/2014, franqueia a palavra aos senhores vereadores. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, sobre esse projeto que está sendo aqui hoje aprovado, embora o senhor prefeito não tenha mencionado no projeto,
que diz que foi através da Secretaria da Saúde, eu queria que deixar bem claro a população de Meridiano, principalmente a população do Santo Antônio do Viradouro, que este investimento que vai vir aqui de R$93 mil foi através do ofício que fiz no dia 18 de dezembro de 2013 ao senhor deputado Antônio de Souza Ramalho, a qual eu queria agradecer por essa emenda. E queria aqui deixar bem claro à população que foi através da minha pessoa e de um amigo que tenho lá, primo, lá em Carapicuíba, São Paulo, que ajeitou essa emenda para a gente e estamos sendo contemplados. Muito mais, muito obrigado. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público presente, amigos que estão nos acompanhando pela internet em casa, meu boa noite. Eu quero aqui parabenizar o nosso colega, vereador Maico, pela essa conquista, agradecer ao deputado aí que destinou esse recurso aí para a nossa cidade, para a nossa população, e que esse veículo, essa ambulância, é uma ambulância isso, que ela está sendo destinada para o povoado de Santo Antônio, do vereador, que o prefeito se concretizar mesmo essa conquista, que dê tudo certo, que destine lá para o povoado de Santo Antônio esse veículo, que o povoado sempre assim, são os carros que usam, repassam para o Santo Antônio, sempre nunca foi considerado um veículo, foi destinado a um veículo novo lá para o povoado. Então, agradecer o deputado Dimas da Construção, isso? Ramalho da Construção. Isso. Fica o nosso agradecimento dessa casa a esse ilustre deputado que não teve nenhum voto aqui nas eleições passadas, mas aí se empenhou e destinou esse recurso para a cidade. E o colega... Oi, Romero. O senhor dá uma parte? Pois não. Eu queria aqui, já que o novo colega tocou no assunto, que Santo Antônio, gente, vários prefeitos que passaram por Meridiano, sempre que há alguma conquista desse porte de veículo, sempre passa por Meridiano, o pessoal usa, depois de certo tempo, de 10, 5 anos, não estou aqui defendendo ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu sempre, eu tenho 29 anos, desde quando eu nasci, eu estou vendo isso, as pessoas usam os veículos e vão para o Santo Antônio. Então eu queria pedir aqui para o senhor prefeito que se der certo mesmo essa conquista, se concretizar, que mande para lá, que o povo do Santo Antônio merece, gente. E foi uma conquista minha, do nosso amigo aqui, Antônio de Souza Ramalho, e que se concretizar, porque é assim, gente, as pessoas entram para ser diferente, não igual aos outros. Então eu queria aqui deixar agradecimento novamente ao nosso deputado, Antônio de Souza Ramalho, que o senhor prefeito tenha consciência e mande para lá a ambulância que aquele povo merece. Do mais, muito obrigado, colega. Só para finalizar, vereador, parabéns pela conquista, parabéns pela lá para o povoado, tá? Gostei da sua luta, do seu empenho junto àquele povoado, tá? Parabéns. Boa noite. A palavra continua franqueada. Como ninguém mais quer fazer uso, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste se levantando. Como ninguém se manifestou, o projeto está aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto 20/2014. Meridiano, 29 de maio de 2014. Ofício número 175/2014. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentando os nossos cumprimentos, temos a satisfação de enviar a esta Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores
o projeto de lei que acrescentamos dispositivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual de Investimentos vigentes e a abertura de um crédito especial no valor de R$ 48 mil para fins educacionais. Informamos que o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, repassa para fins de uso em procedimentos que forem necessários ajuda financeira, sendo que seu destino fica a critério do município de acordo com a senhora secretária municipal de Educação, definido no plano de trabalho que segue anexo. O intento é a construção de mais uma sala de aula na EMEI Dolores Maria Torrente para possibilitar a ampliação de vagas e o atendimento da crescente demanda de matrículas de crianças da educação infantil no município, uma vez que a disponibilidade de classes naquela escola apresenta sintomas de insuficiência para atender a demanda atual, especialmente para o futuro. Certos de que o presente projeto receberá a devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos, aproveitamos do ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos demais dignos pares desta edilidade os nossos melhores sentimentos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, o Prefeito Municipal Aristeu Baldin. Projeto de Lei número 20/2014. Acrescenta dispositivos na LDO e no PPA e dispõe de abertura de crédito adicional especial e dá providências correlatas. Artigo 1º. A Lei número 991, de 4 de junho de 2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 e a Lei número 1016, de 5 de novembro de 2013, o Plano Plurianual de Investimentos para 2014 a 2017, passam a vigorar acrescida das seguintes funções, subfunções, programas, objetivos e metas, conforme abaixo segue. Código 12, funções, educação, código 365, subfunções, educação infantil, código 0124, programas, educação de crianças, código 1150, objetivos e metas, ampliação da EMEI, manutenção de apoio à creche. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial no setor de contabilidade municipal no valor de R$ 48 mil, que terá a seguinte classificação no orçamento vigente, a saber: setor de educação infantil, ampliação da EMEI, manutenção, apoio à creche, obras e instalações, R$ 48 mil, apoio à creche. O crédito aberto na forma do artigo 2º será coberto com recursos financeiros provenientes do Governo Federal através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, valor R$ 48 mil. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano 29 de maio, Prefeito Municipal Aristeu Baldin. Terminada a leitura do projeto de lei 20/2014, eu franqueio a palavra. Queria que o senhor vice-presidente assumisse. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste em casa, realmente esse projeto veio a calhar numa boa hora, porque existem crianças que estão sendo alfabetizadas, ou melhor, sendo cuidadas, que está sendo no clube do Aldemiro Binatti, e parece que há 2 salas de aula lá. Então eu acho que o prefeito tem que apressar isso aí o quanto mais urgente possível, porque o deslocamento dessas crianças se torna com dificuldade para a mãe, para o professor, para a diretora, enfim, para você deslocar membros
da professora da escola Maria Dolores até o Clube Odemiro, é para alimentação, para banho, para tudo, então fica meio que desconto para os funcionários. Então eu gostaria que o senhor prefeito apressasse com a maior urgência possível, apesar de que eu acho que 48 mil é pouco para se construir 2 salas de aula. Eu acredito que, não sei se vai dar para fazer, mas a gente, com certeza, se vier outra suplementação, a gente aprova. Então eu gostaria que efetuasse com urgência isso para acomodar nossas crianças com todo o conforto possível. E gostaria já também de pedir ao senhor prefeito municipal, já que são projetos sobre educação, sobre os uniformes escolares, que até agora tem criança com falta de uniforme e não foi entregue. Diz que está comprado, mas até hoje não foi entregue. Então eu gostaria que o senhor prefeito tomasse as providências cabíveis, se é em relação à firma que ganhou a concorrência, a licitação que seja, que tomasse as devidas providências, porque nós já estamos em período de férias praticamente, e que não foi entregue para nossas crianças ainda. É isso que eu tinha a dizer ao senhor prefeito. Obrigado. A palavra continua franqueada. Como ninguém quer fazer uso da mesma, coloque em votação. Quem for favorável, primeiro sentado. Quem for contrário, manifeste se levantando. Como ninguém se manifestou, está aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 2/2014. Meridiano, 27 de maio de 2014. Ofício número 49/2014. Caros nobres colegas vereadores e vereadora, com o presente estamos submetendo à apreciação do ilustre plenário desta Casa de Leis o projeto de resolução número 2/2014, que dispõe sobre o Conselho de Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo de Meridiano e da outras providências. Salientamos que estamos propondo a criação do Conselho de Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Legislativo de Meridiano, visando criar, disciplinar e aplicar mecanismos para o funcionamento do controle interno na Câmara Municipal. Ressaltamos que a Câmara Municipal de Meridiano possui um servidor nomeado para exercer a função de controle interno desde 5 de março de 98. No entanto, o controle interno ganhou maior enfoque com as novas normas aplicadas ao setor público, principalmente a NBCT 16.8, que instituiu as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. No tópico acima descrito, está inserido as regras para a eficiência do controle interno. Diante da necessidade de um órgão de assessoramento superior, a Câmara Municipal, a fim de direcionar suas ações de gestão fiscal na obediência aos limites observados na Lei de Responsabilidade Fiscal, optamos pela criação do Sistema de Controle Interno na Edilidade, eis que este possui os meios legítimos de transparência na ação de gestão fiscal dos atos da Presidência da Câmara. Destacamos ainda a relevância do Sistema de Controle Interno na fiscalização da gestão fiscal do Poder Legislativo Municipal, uma vez que é a grande inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa nova era de gestão fiscal trouxe ao Poder Legislativo Municipal uma visão mais acurada dos gastos públicos, aproximando os administradores dos princípios gerais da administração, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Em qualquer modelo de administração, seja ela pública ou privada, a função do sistema de controle interno é essencial e fundamental ao planejamento, a fim de viabilizar o processo orçamentário. A atual Constituição assim versa, artigo 70, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita, será exercida
exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Desta forma, concluímos que estão adequando o sistema de controle interno substancialmente com as alterações inseridas em novas normas, inclusive as contidas no comunicado SDG número 32, de 20 de setembro de 2012, que orientou quanto às instituições de normas e instruções regulamentadoras quanto à operação dos controles internos, a fim de que, atuando de forma adequada, possam dispor aos dirigentes de cada órgão informações qualificadas para a tomada de decisões, além de se obter mais segurança sobre a legalidade, legitimidade, eficiência e publicidade dos atos financeiros. Na certeza de que a propositura em questão receberá a devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos, aproveitamos do ensejo para reiterar a todos os dignos pares deste conceituado legislativo os melhores sentimentos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Célio, presidente, Maico Fabiano de Oliveira, primeiro secretário, Claudenir Tonelotti, segundo secretário. Projeto de resolução número 2/2014. Dispõe sobre o sistema de controle interno no âmbito do Poder Legislativo de Meridiano e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Meridiano, São Paulo, no uso de suas atribuições, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Ficam instituídos, nos termos desta resolução, os mecanismos para o funcionamento do sistema do controle interno no Poder Legislativo no município de Meridiano, São Paulo. Artigo 2º. O funcionamento do sistema de controle interno da Câmara Municipal de Meridiano se sujeita ao disposto nas normas específicas da Constituição Federal, notadamente os artigos 31, 70 e 74, bem como do artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda o artigo 38, parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e o comunicado SDG 32, de 20 de setembro de 2012, observada as demais legislações e normas regulamentares aplicáveis ao conjunto de instruções normativas que compõem o Manual Básico, o Controle Interno do Município, setembro de 2013, e demais procedimentos de controle da Câmara Municipal de Meridiano e o disposto nesta resolução. Artigo 3º. O sistema de controle interno da Câmara Municipal de Meridiano visa assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos a ela destinados. Parágrafo único. Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara Municipal de Meridiano passa a ser considerada como um órgão setorial do sistema de controle interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle a serem por ela expedidas conforme padronização e orientação técnica do Conselho do Sistema de Controle Interno, objetivando a legalidade dos atos das transferências de receita e a realização das despesas, a fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos e o cumprimento do programa de trabalho do orçamento. Artigo 4. O sistema de controle interno da Câmara de Meridiano compreende o plano de organização e de todos os métodos e medidas adotados para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência das operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamento e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. Artigo 5º. Integra o sistema do controle interno da Câmara Municipal
Municipal de Meridiano o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito da edilidade, compreendendo particularmente 1. O controle exercido objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamento é a observância da legislação e das normas que orientam a atividade específica da unidade. 2. O controle da observância da legislação e das normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. 3. O controle sobre o uso e a guarda dos bens pertencentes à Câmara de Meridiano. 4. O controle orçamentário e financeiro sobre as transferências financeiras. Artigo 6º. As atividades de controle serão orientadas, coordenadas e supervisionadas pelo Conselho do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Meridiano, que terão as seguintes responsabilidades. 1. Coordenar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Meridiano, orientar a expedição das instruções normativas e promover a integração operacional do órgão. 2. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando em nível operacional o relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais, fornecimentos de informações via sistema informatizado ao DESP, atendimento aos técnicos do controle externo, recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas, acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos. 3. Assessorar a mesa diretora nos aspectos relacionados com o controle interno e externo. 4. Interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial. 5. Medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos do sistema do controle interno adotados na Câmara através das atividades internas a serem realizadas mediante uma metodologia e programação própria, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento do controle. 6. Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhados no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual concernentes à Câmara Municipal de Meridiano. 7. Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal de Meridiano. 8. Efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com o pessoal do Poder Legislativo aos limites legais, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. 9. Efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento dos limites de gastos totais de pessoais do Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 29A da Constituição Federal. 10. Exercer o acompanhamento sobre a expedição e a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei 101/2000, em especial quanto ao relatório de gestão fiscal do Poder Legislativo, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos. 11. Verificar a composição e atuação da comissão de licitação. 12. Manifestar-se quando solicitado pela mesa ou em conjunto com a assessoria jurídica do Legislativo acerca da regularidade e da legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres. 13. Propor a melhoria ou implantação de sistemas apoiados em recursos da tecnologia da informação
com o objetivo de aprimorar o controle interno, agilizar as rotinas de trabalho e melhorar o nível de confiabilidade das informações. 14. Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades do Conselho do Sistema do Controle Interno da Câmara. 15. Alertar o presidente da Câmara de Meridiano, sob pena de responsabilidade solidária, indicando formalmente as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos praticados por agentes públicos no âmbito da Câmara Municipal de Meridiano, que resultem ou não em prejuízo ao erário, ou quando não forem prestadas contas, ou ainda quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, assegurando-lhes sempre a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. 16. Revisar o relatório do parecer sobre os processos de tomada de contas municipais instaurados por iniciativa da autoridade administrativa ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado, ou ainda de conformidade com o regimento interno da Câmara. 17. Efetuar o controle sobre a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos do orçamento da Câmara de Meridiano e sobre a abertura de créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários. 18. Analisar as prestações de conta da Câmara de Meridiano relativa aos recursos financeiros que lhes são transferidos pelo Executivo e indicar as providências com vistas aos saneamentos de eventuais irregularidades. 19. Proceder à análise das contas anuais da Câmara Municipal de Meridiano, com arquivamento junto ao sistema do controle interno no Poder Legislativo, dar publicidade em site próprio da edilidade e a disponibilização para inspeção em loco do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em arquivo próprio. 20. Acompanhar para fins de posterior registro no Tribunal de Contas, através do sistema de auditoria, os atos de admissão de pessoal a qualquer título no âmbito do Poder Legislativo, excetuadas as nomeações para cargos e comissões e designações para função gratificadas. 21. Examinar previamente ao encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado os processos relativos aos atos de aposentadoria no âmbito do Poder Legislativo. Artigo 7º. O Conselho do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Meridiano, no que tange ao controle interno, terão as seguintes responsabilidades. 1. Exercer os controles estabelecidos nas instruções normativas afetas às suas áreas de atuação, no que tange a atividades específicas ou auxiliares, objetivando a observância da legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional. 2. Exercer o controle em seu nível de competência sobre o cumprimento dos objetivos e metas definidas no programas constante do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Orçamento Anual e no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso. 3. Exercer o controle sobre o uso e guarda de bens patrimoniais pertencentes à edilidade e a disposição para utilização exclusiva no exercício de suas funções. 4. Avaliar, sob o aspecto da legalidade, a execução dos contratos e instrumentos congêneres afetos à unidade em que a Câmara Municipal de Meridiano seja parte. 5. Comunicar ao nível hierárquico superior, presidente da Câmara de Meridiano, qualquer irregularidade ou ilegalidade no âmbito do Poder Legislativo de que tenham conhecimento, sob pena da responsabilidade solidária. Artigo 8º. As atividades de competência do Conselho do Sistema de Controle serão realizadas por servidores detentores de cargo e provimento efetivo pertencentes ao quadro permanente de pessoal da Câmara Municipal, o qual, uma vez designados pela mesa, passarão a exercer as funções de presidente do Conselho do Controle Interno, conselheiro
e membro do Conselho do Sistema do Controle Interno, nos quais deverão ainda: 1. Deter considerável experiência em atividade na administração pública. 2. Demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira e contábil e respectiva legislação vigente, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno. Parágrafo 1º. Não poderá ser escolhido para exercer as atividades inerentes ao Conselho do Sistema de Controle Interno servidor que tenha sido, nos últimos 5 anos, 1. Responsabilizado por atos julgados irregulares de forma definitiva pelo Tribunal de Contas do Estado ou da União. 2. Punido por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público em qualquer esfera de governo. 3. Condenado em processo criminal por prática de crime contra a administração pública, capitulados nos títulos 2 a 11 da parte especial do Código Penal Brasileiro da Lei 7.492, de 16/6/86, e na Lei 8.429, de 2/6/92. Artigo 9º. Os servidores integrantes do Conselho do Sistema de Controle Interno farão jus a uma gratificação pelos serviços prestados a ser definida e criada em lei especial. Parágrafo único. É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função, comissionado ou nomeado para cargo em comissão. Artigo 10. Para o bom desempenho de suas funções, ficam assegurado ao Conselho do Sistema de Controle Interno da Câmara de Meridiano a prerrogativa de solicitar a quem dê direito o fornecimento de informações ou esclarecimentos ou a adoção de providências em relação a situações específicas. Parágrafo único. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Conselho do Sistema de Controle da Câmara no exercício das suas atribuições, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal do agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à sua atuação. Artigo 11. Os servidores que exercerem as funções inerentes ao Conselho do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Meridiano deverão guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas atribuições pertinentes ao assunto sob sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para elaboração de parecer ou relatório destinados à mesa ou relatório destinado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 12. Na definição dos procedimentos de controle deverão ser priorizados os controles preventivos destinados a evitar a ocorrência de erros, desperdícios, irregularidades ou ilegalidades, sem prejuízo de controles corretivos exercidos após a ação. Artigo 13. Como integrantes do Conselho do Sistema de Controle Interno da Câmara, nos termos do artigo 5º desta resolução, os responsáveis em seu âmbito de atuação assumem as seguintes atribuições adicionais. 1. Prestar apoio na identificação dos pontos de controles inerentes às atividades relacionadas ao órgão diretamente envolvido, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle. 2. Coordenar o processo de desenvolvimento, implementação ou atualização das instruções normativas nas quais o órgão atue como responsável pela sua elaboração. 3. Exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância das instruções normativas a que o órgão está sujeito e propor o seu constante aprimoramento. 4. Encaminhar à presidência em forma documental a situação de irregularidade ou ilegalidades que vierem ao conhecimento mediante
mediante denúncias ou outros meios, juntamente com indícios de provas. Quinto, orientar providências para as questões relacionadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, afetas à sua unidade. Sexta, prover o atendimento às solicitações de informações e de providências por parte do ordenador das despesas, inclusive quanto à obtenção e encaminhamento das respostas sobre as constatações e recomendações apresentadas pelo controle interno da Câmara nos relatórios de auditoria interna. 7. Reportar-se ao presidente da elegibilidade com cópia para o Conselho do Sistema de Controle Interno da Câmara as situações de ausência de providências para apuração e ou regularização das desconformidades. Artigo 14. A atividade interna que se refere ao inciso 5º do artigo 6º desta resolução terão como enfoque principal a avaliação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados no Conselho do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Meridiano, sendo os resultados consignados em relatório contendo recomendações para o aprimoramento de tais controles. Artigo 15. Qualquer servidor da Câmara Municipal de Meridiano é parte legítima para denunciar a existência de irregularidades ou ilegalidades, podendo fazê-lo diretamente ao Conselho do Sistema do Controle ou através do responsável pela unidade a qual ele está vinculado, sempre por escrito e com clara identificação do denunciante, da situação constatada e da pessoa ou unidade envolvida, anexando ainda indícios de comprovação dos fatos denunciados. Parágrafo único. É de responsabilidade do Conselho do Sistema de Controle Interno acatar ou não a denúncia, ficando a seu critério efetuar as averiguações para confirmar a existência da situação apontada pelo denunciante. Artigo 16. Se em decorrência dos trabalhos do Conselho do Sistema de Controle Interno ou de outros trabalhos ou de averiguações executados, ou ainda em função de denúncias que lhe forem encaminhadas, forem constatadas irregularidades ou ilegalidades, a esta caberá, sob pena de responsabilidade solidária, a alertar formalmente o presidente da Câmara de Meridiano para que adote as providências a que se refere o inciso 15 do artigo 6º dessa resolução. Parágrafo 1º. Sempre que, em função de irregularidade ou ilegalidade, for constatada a existência de dano ao erário, caberá ao controle interno orientar o presidente da Câmara para a devida adequação de qualquer ato tido como doloso ao órgão. Fica vedada a participação de servidores que exercem funções no Conselho do Sistema de Controle Interno em comissões inerentes a processos administrativos ou sindicâncias destinadas a apurar irregularidades ou ilegalidades, assim como em comissões processantes de tomadas de contas especiais. Artigo 17. A comunicação ao Tribunal de Contas do Estado sobre a irregularidade ou ilegalidade apuradas para quais o gestor não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidade e o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízo ao erário será efetuada pelo Conselho do Sistema do Controle Interno, mediante comunicação do fato ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, impreterivelmente em até 3 dias da conclusão do relatório ou parecer respectivo, conforme a instrução número 2/2008, capítulo 2 das Câmaras, seção 1, artigo 89, parágrafo único. Parágrafo único. A ausência dessa informação implicará responsabilidade solidária dos servidores que exercem as funções de competência ao Conselho do Sistema de Controle Interno da Câmara, nos termos da legislação em vigor. Artigo 18.
A responsabilidade pela integração das contas do Legislativo ao orçamento e escrituração contábil do município ficará a cargo do setor contábil em conjunto com a unidade responsável pela escrituração contábil do Poder Executivo. Artigo 19. Aspectos não adequadamente esclarecidos nesta resolução serão regulamentados pelo chefe do Poder Legislativo. Artigo 20. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Laércio Ribeiro de Novaes, 27 de maio de 2014. Antônio Sérgio Gonçalves, presidente. Maico Fabiano de Oliveira, primeiro secretário. E Claudenir Tonelotti, segundo secretário. Terminada a leitura do projeto 2 de resolução 2014, eu franqueio a palavra. Eu gostaria de alertar os senhores vereadores, comunicar que esse projeto de resolução nada mais é que a adequação ao que o Tribunal de Contas está pedindo. Isso ele está pedindo tanto aqui quanto na Prefeitura, tem que ser por funcionários efetivos, e eu, como presidente, não poderia criar um cargo de controlador interno mediante a população de Verdiano. Pelo censo é 3.800, então não é cabível, a despesa seria maior que dar uma gratificação para eles. Então, é mais ou menos no sentido do que o tribunal esclareceu na reunião que teve aqui em Verdiano. Inclusive, o prefeito vai ter que fazer, acho que por sessões, o controle interno da prefeitura. A palavra está franqueada. Como ninguém quer fazer uso da mesma, coloque em votação. Quem for favorável, permanece sentado. Quem for contrário, manifeste se levantando. Como ninguém se manifestou, está aprovado por unanimidade. E eu franqueio a palavra aos senhores vereadores para assuntos pessoais. Boa noite a todos. Senhor presidente, novos colegas. Eu vim aqui para fazer uma reiteração de uma indicação que foi feita a essa comunidade de casa. Pedir ao senhor prefeito que, ao pedido dos moradores, da população, que ele fizesse o acostamento na praça aqui, o afastamento da praça. Isso com o pedido do pessoal que usa a saúde, o banco, tem comércio, tem a polícia. Então, eu pedi ao seu prefeito com carinho para ele ver certinho, para que ele recua a praça, para que faça um acostamento ali para a população melhor. Tá? Muito obrigado. Muito bem, a palavra continua franqueada. Senhor presidente, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, gostaria de parabenizar o senhor prefeito por essa conquista de 4 micro-ônibus, parabenizar também o nosso governador Geraldo Alckmin, que contemplou aí os municípios com esses micro-ônibus, e aproveitar a presença aqui do nosso fiscal, que está ali, que nos assiste hoje aqui. Essa conquista que vocês teve hoje de 4 micro-ônibus, que olhasse mais uma vez lá para o nosso povoado, se desse para mandar um micro-ônibus ou um ônibus em melhores condições, para servir os trabalhadores que usam o ônibus lá todos os dias para ir para o Valentim, que naquele ônibus não tem condições mais de andar, o pessoal vem reclamando. Então eu fico aqui, meu pedido, senhor fiscal, que faça ao senhor prefeito, que se puder, que essa conquista aí, já que vocês conquistaram mais 4 micro-ônibus zero, se puder disponibilizar algum ônibus aí em melhores condições, ou quem sabe um desses zero aí, para a nossa população. Muito mais, muito obrigado. A palavra continua franqueada. Antes de encerrar a nossa sessão, eu queria comunicar ao plenário que
será feita a reforma na Câmara a partir desse mês. Eu entrei em contato com o senhor prefeito, estava aguardando uma decisão para que doasse o prédio do Banesco, o antigo Banesco, para a Câmara Municipal. Não foi possível, ele disse que não tem como. Então, eu dentro do que eu posso fazer, eu não posso mexer na estrutura do prédio, mas em emergência a gente dá-se jeito, pode-se fazer. No caso, telhado, pintura, as calhas estão caindo água aqui, então será feita a reforma. Então, se os senhores vereadores tiverem alguma sugestão para mudança, que nos traga, que a gente está aberto para ouvir todos. Eu vou devolver o carro à Prefeitura Municipal. Na próxima sessão será feito um projeto da mesa, na qual nós devolveremos o carro oficial da Câmara para a Prefeitura, porque, infelizmente, a Câmara não pode vender e não pode dar de entrada a um novo. A lei não permite. Então, nós vamos fazer tudo dentro da lei. Vou devolver o carro, porque esse carro, infelizmente, não tem condição de uso. Nós não temos, como se diz, confiança em sair com ele para longe, para algum evento. Então, será devolvido à Prefeitura Municipal e, provavelmente, no segundo semestre, a gente compra outro. Agora, entra em recesso, a não ser alguma sessão extraordinária, que provavelmente vai ter, e a próxima sessão ordinária será no dia 4 de agosto. Então, julho não haverá sessão, a não ser que esteja alguma extraordinária. Do mais, a todos, muito obrigado. Presença. Desculpe. Sexta-feira, quero que vocês saiam convocados, que haverá uma sessão solene de entrega de título de cidadão meridianense ao deputado federal Rodrigo Garcia. Indicação do título do nobre colega, o senhor Aguinaldo, na qual vai ser o representante dos vereadores na tribuna para fazer a oratória. Nada mais justo que ele é o proponente. Então, nada mais justo. Então vocês ficam, Vossas Excelências, convocadas para as 20 horas, de terno e gravata, porque é uma sessão solene por uma autoridade federal. E mais uma vez aqui, parabéns ao colega Alziro, por mais um ano de vida, continue essa pessoa maravilhosa. Agora nós estamos aguardando o endereço da festa. Eu e mais todos. Ok, muito obrigado a todos. A sessão está encerrada. Vamos, Sérgio, você está batendo aí? Pega o papelzinho lá.